Um cientista alemão chamado Otto Bauer escreveu um livro, infelizmente ainda não traduzido para o português, onde ele resume a sua vida inteira buscando respostas para um mundo pós-moderno, daquilo que Freud e Lacan, com excelência, construíram para a psicologia humana. Ele abstrai conceitos importantes para analisarmos nos dias de hoje. Inicialmente, ele destaca que a gente passa a primeira etapa da vida, desde criança até a última fase lá da juventude, com uma vida geradora do caos. E a segunda parte da vida, gastamos tentando consertar aquilo que lá atrás estragamos. Eu sou Rosicléia Rossi e você está no canal Mentes Quentes. Olá, meus amigos, minhas amigas. O tema do vídeo de hoje é para você que tem filhos pequenos ou que ainda tem planos de tê-los. Mas também se você é avô, tia ou educadora de crianças. Eu falava inicialmente de Bauer porque ele praticamente resume que as patologias mentais que dominam a civilização moderna se constroem de forma veloz por questões diferentes da infância analisada por Freud e Lacan. É como se a humanidade tivesse aprendido o que Freud nos trouxe à luz da psicologia para ajustarmos e, em contrapartida, perdermos a mão para outras áreas tão ou mais importantes na construção do ser humano. Enquanto Freud e Lacan heroicamente ensinaram o mundo a analisar o adulto através da criança interior machucada, seja por comportamentos da sua mãe ou até mesmo por questões sexuais, Otto destaca 3 tijolos empilhados na infância que são cimentados durante a adolescência e juventude, conduzindo as pessoas ao agravamento ou surgimento de praticamente qualquer doença psiquiátrica. E estes tijolos ele nomeia como tirania, indisciplina e despreparo da criança. A tirania infantil é um fenômeno que se manifesta quando crianças exercem comportamentos aqueles do tipo dominadores, manipuladores ou autoritários em relação aos adultos, muitas vezes até desafiando ou controlando as suas figuras de autoridade. Esta dinâmica pode ocorrer em diversos contextos, na sua casa, pode estar acontecendo na escola do seu filho ou nos ambientes sociais. As crianças que desenvolvem padrões de tirania muitas vezes buscam atender às suas necessidades imediatas, sem compreender plenamente as nuances das relações sociais. Essa tirania pode se manifestar de várias formas, desde birras, desobediências persistentes e até manipulações emocionais que a gente conhece bem. Mas essa tirania é o pontapé inicial para um adulto em desequilíbrio. Uma criança não tem maturidade suficiente para assimilar eventos com uma interpretação lógica dos fatos e nem mesmo perspectivas de consequências futuras. Sabe-se que a criança irá absorver estes eventos. Eles serão armazenados como sendo um repertório do seu cérebro para futuras respostas no cotidiano até a vida adulta. Então, uma criança tirana, muito provavelmente na vida adulta, buscará na manipulação e no desejo de satisfazer os seus anseios como sendo uma obrigação de terceiros. E ao não atingir seus anseios, ela irá então desenvolver depressão, ela pode desenvolver fobia, ansiedade, pode inclusive desenvolver pensamento acelerado. Ok, na teoria fácil de compreender, mas e na prática, como nós operacionalizamos a não produção de crianças tiranas? Comece criando regras. E estas regras podem ser simples nos primeiros anos e irem aumentando a complexidade. Importante que sejam regras intransponíveis. Não blefe com o seu filho ou com o seu aluno, de modo que ele também aprenda a vencer, não por mérito próprio, mas sim pela insistência. Então, se você definir, por exemplo, que o horário de dormir é 22 horas, tenha como controlar isso e faça-se cumprir. Se você definir que aquele adolescente poderá usar o celular 2 horas por dia, encontre forma de monitorar
e não abre exceções pela pressão e nem mesmo quando parecer a você apropriado por alguma ocasião específica. É importante destacar que a tirania infantil muitas vezes emerge de uma falta de limites claros e consistentes estabelecidos pelos adultos. Crianças necessitam de orientação, de estrutura para compreenderem as expectativas sociais, aprenderem a lidar com as suas próprias emoções e as exigências do meio em que vivem. Quando você define a consistência das regras e também as consequências, estará proporcionando um ambiente seguro e este adulto será moldado na dinâmica de que regras e rotinas não são castigos, nem transformam personalidades em robôs, sim, preparados pela vida. O segundo tijolo de Bauer é a indisciplina. Ele se refere a tijolo pela robustez do seu enfrentamento. É difícil. A indisciplina é mais um desafio complexo que se manifesta através daqueles comportamentos desrespeitosos, desafiadores e muitas vezes contraproducentes por parte das crianças e jovens em diversos cenários, como na escola, na família, na sociedade. Estes comportamentos podem variar, desde a recusa de seguir regras, que nós acabamos de falar, regras e normas que foram estabelecidas, até mesmo os atos de violência verbal ou física. A indisciplina geralmente está associada a fatores multifacetados, incluindo questões familiares, sociais e emocionais, tornando muito importante uma abordagem holística na busca por soluções. Tratamos pessoas e não sintomas pela neurociência comportamental. Para lidar efetivamente com a indisciplina é crucial adotar estratégias, abordar as suas causas. Isso pode envolver implementação de programas da educação socioemocional, fortalecimento de vínculos familiares, oferta de suporte psicológico a essa criança e a promoção de oportunidades construtivas para os jovens. Ao criarmos ambientes que, de certa forma, incentivam a comunicação aberta, o respeito mútuo, o desenvolvimento de habilidades emocionais, podemos ajudar os jovens a enfrentarem os desafios de maneira um tanto quanto mais positiva, reduzindo a incidência de comportamentos indisciplinados e promovendo um crescimento saudável. A indisciplina é a chave do porquê aquele adulto não consegue mudar hábitos e comportamentos lá na frente, quando ele entende que é imprescindível. Aquela criança até a fase adulta viveu de forma laissez-faire, tipo, vai fazendo o que quer, quando quer e como quer. De forma inconsequente, como se nunca chegasse o dia que tais condutas lhe cobrassem o preço. Mas esse dia chega e cobra muito e cobra de forma sofrida. A disciplina, por sua vez, é a base para mudar quando precisamos nos readequar na vida. A disciplina é o elemento para assumir desafios importantes com foco, determinação. A disciplina é acreditar no conhecimento e não galgar caminhos de só por hoje, só dessa vez, faço isso mais adiante, um dia eu começo. As crianças precisam desde cedo se disciplinarem em alguns aspectos inegociáveis. Ela precisa ter um roteiro adequado de atividade física, porque desde sempre deve aprender a importância disso. A criança precisa reconhecer no estudo, na leitura diária e consistente, como uma estratégia para manter um cérebro com foco, memória, concentração, mesmo que não venha a ser um gênio. A ideia não é formar crianças superdotadas, nem potencializar crianças especiais. É criar nas crianças modulações importantes para a vida. Independentemente de carreira ou trabalho, quem de nós não precisa de raciocínio lógico, capacidade de concentração mínima durante toda a vida? Na prática, elenque aspectos inegociáveis, seja em casa ou na escola ou nos momentos de lazer. O que comer, como cuidar da sua estrutura física, falem sobre álcool e droga, sobre higiene pessoal, cuidados com o meio ambiente, sobre investimento cognitivo e tudo aquilo que você, como adulto, sabe que fará total diferença na vida do seu filho ou do seu aluno.
Disciplinar não é desrespeitar as dificuldades, pelo contrário, é respeitar os pilares, fortalecer condutas e desenvolver a pessoa através da superação. O último tijolo que foi então citado neste livro por Otto é o despreparo. Inacreditavelmente, em tempos de tanta tecnologia e acesso à informação, formamos uma geração despreparada para viver com equilíbrio e disposta a ficar doente. Quase sempre o despreparo para a vida é o resultado de uma educação que, de certa forma, negligenciou o desenvolvimento de habilidades essenciais. É preciso expor, por exemplo, as crianças a eventos mínimos de estresse, para que lá no futuro saiba como reagir rapidamente e sair de um lugar que lhe gera sofrimento. É preciso que as crianças, desde cedo e de forma contínua, aprendam que esforço e recompensa caminham juntos e que nada, absolutamente nada cai do céu e que ela própria é responsável pelas suas conquistas. A vida não oferece, meus amigos, segundas chances, principalmente para quem escolhe permanecer despreparado. Adultos de hoje blindam as crianças como se fossem incapazes de executarem tarefas com maior ou menor grau de eficiência. Não só podem, como devem fazer e, claro, se qualificarem durante o tempo. Até mesmo uma criança precisa sustentar os BOs de atitudes erradas. Como eu queria que pais e educadores pensassem que ignorar a preparação para a vida em uma criança é como tentar escalar uma montanha sem o equipamento adequado. Tenho certeza que a vida não vai esperar e nem facilitar para aqueles que optam pelo despreparo. Ela simplesmente avança com o arsenal que se tem. A criança que armazenar felicidades terá muito mais facilidade de lutar pela vida. O jovem que só consegue se relacionar turbinado pelo álcool tende a viver uma solidão ou se tornar um dependente químico. A criança que encontrar no alimento hiperpalatável sua única forma de satisfação sofrerá pela obesidade. O adolescente que dorme a hora que quer e acorda quando bem entende deverá sofrer e lutar na vida adulta com a insônia. A escola que passa pano para baixos desempenhos deixa este adulto sem o poder do treino cognitivo. O despreparo é a semente do arrependimento que cresce à medida que as oportunidades passam. Lembram que eu falei lá no início do vídeo sobre passar a segunda metade da vida consertando os estragos construídos na primeira etapa da vida? Será que vale a pena? Até porque muitos nem conseguem este conserto. A criança, o adolescente e o jovem despreparado têm combustível de sobra para o ciclo da estagnação. Amadurece assustado, procrastina com medo do mundo e principalmente de si próprio, impedindo o florescer de todo o seu potencial. Todo aquele que se subestimar a complexidade da vida irá provar o amargo sabor de uma vida que não perdoa. Você pode ter uma genética que lhe traga alguma patologia. Você pode não ter um super cérebro. Mesmo assim, com disciplina e preparo, você tem total condição de uma vida saudável e próspera. O mapa ou a bússola para enfrentar uma vida com turbulências é estar preparado no enfrentamento de decepções, de perdas, de toda a ordem, de precisar trafegar pelo desconhecido, de encontrar razões para todo dia levantar da cama. A falta de preparo é um convite ao caos, em alguns anos, uma vez que a vida inerentemente é imprevisível. Eu espero que este vídeo ajude a você a lidar com as responsabilidades de ter uma criança, um adolescente e um jovem na sua trajetória, seja pai, mãe, professor, tio, avó. Antecipe-se para que as novas gerações não percam metade da vida procurando os porquês de tanto sofrimento e as formas de curar tantas feridas emocionais. Nos reencontraremos em breve.